Então, boa noite a todos e a todas e a todos. Com alegria, vamos iniciar mais um encontro do minicurso Estudos do Imaginário e convidamos para fazer a moderação a professora Kátia Gomes, da Universidade de Pernambuco. Professora Kátia, por gentileza. Boa noite mais uma vez a todos e todas. Professora Leidiane, seja muito bem-vinda aqui no nosso espaço. E, inicialmente, como combinamos, não é, Bia? Eu passo a palavra para a Bia e logo em seguida a gente dá continuidade. Boa noite. Meu nome é Beatriz, né? Moderadora de hoje. E um avisinho antes, que as perguntas, né? De acordo a nossa convidada vai explicando, surgir alguma dúvida, o chat está disponível, podem colocando as questões e ao final a professora Leidiane irá responder a todas. Então, passo a palavra para a Kátia, que irá apresentar a nossa convidada de hoje. Pronto. Que não é uma lista pequena da apresentação da professora Leidiane. Antes de tudo, eu vou me apresentar, tanto para alguns graduandos que não me conhecem, como para alguns colegas, professores, pesquisadores. Então, eu sou Kátia Gomes, né? Sou professora aqui na UPE Petrolina, sou graduada em Letras pela UFCG, campus de Cajazeiras, Paraíba, mestra em Crítica Cultural pela UNEB em Alagoinhas, e atualmente estou doutoranda em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental pela UNEB aqui de Juazeiro, Bahia. Aqui também porque só o Rio São Francisco que nos separa, né? Separa Petrolina e Juazeiro. E aí minha pesquisa é com povos indígenas desde o mestrado, né? Voltado para a questão da educação escolar indígena e a interculturalidade. E veio casar direitinho, né, com a pesquisa da professora Leidiane Coelho Jorge, né, que vai trazer toda a contribuição de sua pesquisa com a temática o imaginário e as recorrências simbólicas narradas pelos descendentes dos colonizadores europeus sobre os índios Laucanon Chocleng. Se pronunciei errado, depois a professora me corrige. Assim, apresento agora a professora e pesquisadora Leidiane, a qual possui doutorado em Ciências da Linguagem pela Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina, mestrado em Ciências da Linguagem, também pela Unisul, especialização em Prática Interdisciplinar, Educação Infantil e Séries Iniciais, pela FUCAP, licenciatura também em Pedagogia, Uniaselv, e licenciatura em Sociologia, Unisul. Atualmente é participante do grupo de pesquisa Imaginário e Cotidiano da Unisul, na linha de pesquisa Linguagem e Processos Culturais. Como Beatriz já falou, as interações vocês podem deixar no chat, que ela vai observando, para no final da exposição da professora, a gente fazer aquele bate-papo. E enquanto a professora estiver falando, os microfones permaneçam desligados, tá bom? Então, seja muito bem-vinda, professora Leidiane, com a palavra, fique muito à vontade. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim? Sim, estamos. Sim. Eu tive um pequeno problema com os meus computadores essa semana, então vou ter que usar o celular. Então, por isso que eu perguntei. Fiquei muito contente com esse convite, né? Faz tempo que não encontramos Jean. A última vez que eu vi ele foi na minha banca, e já se passaram mais de 3 anos.
E como o tempo passa rápido, né? E eu, quando recebi o convite, ainda lembrei da minha defesa, que a minha filha era pequena e ela está crescendo muito. Professora, eu continuo não andando muito de bicicleta com ela, não tem dado tempo. Mas é assim que nós vamos percebendo, né, esse nosso trajeto antropológico, que ele vai passando e vai escorrendo por entre as nossas mãos, e nós vamos vivendo, e a tese, né, aconteceu na minha vida dessa forma. No cotidiano, desse imaginário que permeia, né, as nossas vivências, ele foi cair no meu colo, né, essa pesquisa, e eu gosto muito dela, né, como nós falamos lá no grupo, que eu moro numa praia, né, Balneário Gaivota, bastante pequena, no extremo sul catarinense, e nós sempre dizíamos que eu saía de Balneário Gaivota, mas Balneário Gaivota nunca saía de mim. E isso acontece com a tese também. Nós terminamos a tese, mas ela nunca sai de nós. Então, ao nosso redor, né, tudo que nós olhamos, professora Kátia, acredito que você deve estar vivenciando isso, né, esse imaginário, tudo que toca no nome dos indígenas, e nós já fazemos essa ligação, né, as recorrências nas nossas vidas, elas são recorrentes. Então, é isso que faz com que eu continue ainda, né, apaixonada pelo imaginário, pelas pesquisas, e costumo dizer sempre que tudo, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, daria um estudo, né, uma pesquisa, um artigo, e isso, nós estudantes, né, acredito que todos estejam, alguns ingressantes nessa linha aí com o professor Jean, mas outros já devem estar há mais tempo, e o imaginário ele é algo que nós não podemos negar, né, é algo que faz parte, sim, de nós, e conforme nós vamos estudando, é que nós vamos percebendo a presença dele nas nossas vidas, em tudo que nós fazemos, né? Então, não sei se vocês já querem começar, né? Eu passei os slides para os meninos devido a esse problema do computador, e já seguindo na apresentação. Aqui eu fiz uma modificação, né? Só porque, de fato, esse foi o título da tese, né? Que ele foi um pouquinho modificado, né? Ali nós pronunciamos Laclanhot, Choclen. Então, eu trabalhei com esse imaginário e as recorrências, né, simbólicas narradas pelos colonizadores, os descendentes europeus, né, da região do Alto Vale do Itajaí, sobre esses índios, né, da descendência Laclanhot-Choclen, que foram, né, um dos grupos maiores que ocuparam Santa Catarina. E, dessa forma, então, a memória e a associação semântica na construção, né, desse contexto histórico da região e também desse imaginário do município chamado José Boatê, que até hoje ele concentra, né, uma reserva indígena bastante grande, uma das maiores do estado de Santa Catarina, e isso é que fez com que a pesquisa, né, tivesse ainda, dos municípios do Alto Vale, fosse escolhido esse, porque ela representava, né, esse imaginário mais vivo, né, mais latente, então foi esse local que nós reservamos para desenvolver a pesquisa em si. Né? Pode passar para a próxima tela. Então, como é que se deu, né, essa história da motivação da tese? Eu estava trabalhando como educadora patrimonial numa empresa que trabalhava com arqueologia contratual. E um dia eu estava indo, né, para uma incursão, nós fazíamos trabalhos em várias comunidades diferentes, e chegando né, na viagem, eu comecei a perceber como eu poderia associar aquilo que eu estava fazendo com a suposta, né, o suposto projeto para entrar no doutorado, né, fazer então um processo seletivo. E lá eu tive, né, me veio essa ideia de juntar, então, essa aura que eu estava percebendo, esse imaginário que permeava, né, as nossas pesquisas, né, como cientista social, e também como educadora patrimonial, quando nós chegávamos nessa parte, né, de levar, de divulgar as pesquisas que aconteceriam em locais diferenciados, né, do Brasil inteiro, e lá a gente via essa aura, né, que esse imaginário sobre os povos indígenas ele é muito forte, né, e até hoje, né, os questionamentos, as dúvidas, ainda é algo muito novo, né, e existe essa grande diferenciação, né, na minha trajetória eu escrevi alguns artigos falando sobre isso, e nós podemos perceber que ainda existe, né, em pleno século XXI, uma grande diferenciação, né, vou tratar um pouquinho mais à frente, mas sobre
o que representam, né, esses indígenas e a diferenciação no sentido de que nós, né, os homens, são diferentes dos índios, né, até os dias atuais. Então, isso é algo que se reflete na nossa fala e que ficou bastante nítido durante a trajetória de desenvolvimento da tese. Então, pensando nessa narrativa, né, que ela era muito forte, né, e sensível às pessoas, então foi tecida, né, e desenvolvida essa tese, né, ao longo do tempo, né. E quais elementos, então, nós buscávamos, né, compreender a partir do desenvolvimento da tese seria como esses elementos eles compunham, né, as representações simbólicas e esse imaginário social, né, porque coletivo sim, mas social que vai passando de geração para geração. Naquela região eu trabalhei especificamente com o município de José Boatê, mas nós temos vários outros, né, e se podemos assim, né, por dizer, desconsiderando algumas regiões onde a presença dos povos indígenas ela é bastante sim, né, presente, significativa, aqui na nossa região nem tanto. Então, a própria fisionomia, né, ou até a gente pode ver assim, as pessoas acabam diferenciando na sociedade essa pessoa que tem alguns traços, características, ou até mesmo culturalmente ou artisticamente, né, ela se destaca, né, entre muitos, porque ela apresenta, né, isso que as pessoas associam com os povos indígenas. E muitas vezes, né, por medo de perguntar ou questionamentos, né, as pessoas acabam sempre já rotulando, né, de alguma forma. Pode passar a lâmina. Porque foi em José Boatê. Como já falei, lá tem essa reserva indígena e ali concentra, né, boa parte do contexto histórico do município de Santa Catarina, dos primeiros colonizadores, né, que eles se entendem até hoje, né, como sendo os primeiros moradores de Santa Catarina, mas na verdade nós sabemos que os indígenas já moravam aqui, né, os povos indígenas, esses grupos indígenas já habitavam a região, né, e nessa região específica, esse grupo dos Laclenhos-Choclen eram os que viviam, né, em maior número. José Boatê faz parte, então, da mesorregião do Alto Vale do Itajaí, né, de Santa Catarina, uma região bastante marcada, né, pela presença dos colonizadores que vieram de vários, né, vários países europeus e se instalaram, né, nessas localidades, onde, quando eles chegaram, havia apenas mata, né, para ser desbravada. Os índios já estavam adaptados, né, naquela região, já conseguiam sobreviver, e muitos desses colonizadores não morreram porque tiveram a ajuda dos grupos indígenas, que já sabiam onde achar alimento, né, como produzir a partir do que se tinha, cultivar, mas mesmo assim, né, em meio a tudo isso, né, em nem todos os lugares a relação se estabeleceu da mesma forma, e com o passar do tempo, né, essa história tem um fim trágico por parte dos indígenas, né, onde foram praticamente dizimados naquele período, e hoje nós temos uma representação bastante pequena desses grupos no município, né, e também até mesmo no estado, eles acabam indo para outras regiões, né, e a gente vê, assim, que esse imaginário, ele continua, né, e foi perpassando por geração a geração, né, esse medo, esse temor, né, de como se comportam, né, dos selvagens que vivem no mato, que não têm modos, que não sabem se comportar, ele continua, né, bastante forte. Como objetivo geral, né, então a tese buscava compreender que imaginário era esse, né, quais são essas recorrências simbólicas que as pessoas da localidade se amparam, né, para geração após geração continuar repassando esse imaginário coletivo, né, social que acaba permeando, né, a fala, né, até dos povos que vivem no local, né, nos dias atuais. Como objetivos específicos, né, nós tínhamos daí também analisar esses relatos coletados, né, e analisá-los também sobre o viés mitocrítico, proposto por Gilbert Rand, né, e daí eu trago para vocês, né, várias referências, não vou apresentar aqui, mas elas estão na apresentação, e
dessas várias referências, né, desses vários caminhos, nós fomos aí conhecendo outros autores e visualizando, então, uma forma de responder, né, a demais objetivos, então, como verificar, né, esses relatos e essas representações imagéticas, né, e qual as contribuições delas para o fortalecimento das memórias, né, sobre a saga desses colonizadores também na região do Alto Vale, né, e mais especificamente no município de José Boatê. Como também, né, os índios Xoclen aparecem nesse imaginário social dos descendentes dos colonizadores atuais do município. E, por último, né, verificar se esse medo em relação ao indígena, né, bastante presente, que foi, nós conseguimos evidenciar pela pesquisa, ao indígena, ele serve ou não de estrutura simbólica para justificar, né, a tomada e a permanência das terras pelos colonizadores, né, e seus descendentes. Então, o referencial teórico, né, aí trago alguns dos que foram utilizados, né, dos vários, os demais estão, né, completos na tese, mas principalmente, né, utilizar todas essas referências de Dirhan para percebermos, né, qual modelo permitiria, então, estabelecer essas relações entre as culturas, né, como a professora Kátia também apresentou, através dessas imagens que foram construídas nesse espaço, nesse meio, né, entre os indivíduos inseridos nela, que seriam, então, os colonizadores, né, atualmente os descendentes dos colonizadores, que recontam essa história, e os grupos indígenas. Só que chegamos no impasse, que toda pesquisa tem, principalmente uma tese de doutorado, era que nenhum dos referenciais, né, que eu tinha encontrado durante a tese contemplavam aquilo que de fato eu precisava, né, para explicar. Então, nós fomos buscando em várias teorias, né, para construir, então, a que foi utilizada na tese enquanto metodologia, né, que foi a técnica de associação semântica, que junta três partes de processos diferenciados de teorias, né, já postas em prática, para que a gente pudesse, então, chegar a resultados mais concisos, né. Então, a primeira delas foi a técnica de história oral, né, que é bastante utilizada, que permitiria, então, a identificação dos elementos comuns, né, a esse grupo e as representações coletivas que eles poderiam nos trazer, né. Então, para isso, é a técnica de associação de palavras, né, e a proposta de sondagem das iscas semânticas, que seriam essas palavras, que compõem o teste AT9, proposto por Yves Dirhan, a partir, é claro, das estruturas antropológicas do imaginário, que foi proposta, né, em 2002, no caso foi o livro que eu utilizei, mas nós sabemos que ela é mais antiga, né, por Gilbert Dirhan. E juntando todas essas técnicas, que então nós desenvolvemos a técnica de associação semântica, né, que foi a nossa proposta metodológica da tese. E essa técnica, então, né, composta por essas três partes, né, de vieses teóricos diferenciados, mas que poderiam sim, né, ser aproveitadas cada um na sua parte e que pudesse vir a contribuir, né, para desenvolver algo que não comprometesse em nenhum momento a pesquisa, mas que viesse esclarecer, né, os nossos questionamentos e alcançar, então, esse anseio que nós tínhamos, né, durante a trajetória da tese. O primeiro, né, a percepção analítica e simultânea dos aspectos qualitativos, né, semântico, os quantitativos, as recorrências e estruturais, que foi a parte da organização de sentido nos textos culturais, né, coletados na região. Isso permitiu o que, então? Perceber essa composição, né, essa imaginação simbólica e o imaginário social desse grupo, né, identificado conforme objetivo, né. E essa característica permitia, então, o quê? Né, a importância dos procedimentos metodológicos, mas que de forma, né, com que, ao executar esse procedimento da coleta das iscas e do que resultaria da técnica de associação semântica, onde eu não pudesse em nenhum momento, né, dizer aos meus colaboradores da pesquisa o que eu queria que eles dissessem. Então, eu só pude apresentar a eles essas iscas, né, que eu vou falar um pouco mais à frente, que na verdade são palavras aleatórias, né, que foram elencadas durante a pesquisa
e apresentada a eles, e a partir do momento que essas palavras elas eram apresentadas, né, que elas faziam sentido, eles começavam então a lançar, né, as suas histórias, os seus contextos, e ali ia surgindo uma narrativa, onde depois eu pude analisar e ver essas recorrências, né, e de que forma elas acabavam se repetindo e iam reforçando que, de fato, existia, sim, né, um imaginário naquela região. Então, como que foram definidas essas riscas, né, dentro de um contexto tão grande que nós temos, essa briga até hoje que se faz, né, pelo território, que nós sabemos que daí não é algo da região sul, mas do Brasil inteiro, né, por que que os indígenas têm direito a algumas coisas, por que que eles não têm, se eles já estavam aqui primeiro, quem são os donos da terra, né, não são eles, então nós caímos aí, né, numa discussão que ainda não teve fim, e acredito que não sei se um dia vai ter, mas nós podemos perceber então que essas palavras, né, dentro de todo esse contexto que nós atravessamos ainda, né, elas permitiam que as pessoas colocassem a sua opinião através de relatos orais, né, onde foi usada a história oral, e ali eles iam tecendo, né, os seus contextos, a sua história, e descrevendo, né, a sua percepção, sem em nenhum momento, né, apresentar a eles o que de fato eu estava pretendendo com aquelas falas, sempre deixando bem claro a ideia da pesquisa, mas isso fazia com que eles se sentissem mais à vontade, né, e ser ouvido, né, uma necessidade que a gente está vivenciando bastante latente na nossa sociedade, né, de ser ouvido em tempos de pandemia ainda, né, não saímos da pandemia, então naquele momento já fazia muito sentido, né, então contar o meu histórico, contar a minha história, a, as pessoas que foram ouvidas, né, escolhidas aleatoriamente e compreenderam várias faixas etárias, então permitiam, né, permitiram nesse processo a percepção de que, de fato, né, existe algo naquele local, né, que é passado mesmo, né, de geração em geração, e que essas iscas, elas acabavam, né, sendo esse start para a gente depois perceber, né, recorrentemente na fala dessas pessoas, o que de fato marca esse imaginário, né, local ali de José Boatê. Então, elas foram definidas, né, as iscas, a partir de vários referenciais, né, e são inéditas, porque nós elencamos, né, especificamente para esse estudo, para garantir, então, né, que essas inferências da pesquisadora, né, não acontecessem. Elas foram apresentadas aleatoriamente, como eu já disse, né, elas foram explicados, foi esclarecido a eles que era uma pesquisa, mas nós não deixamos em nenhum momento, né, essa ideia de que o que nós estávamos buscando nessa fala. Então, através da gravação dos áudios, né, depois a transcrição é que nós podemos perceber o que de fato, né, ia aparecendo, reforçando, repetindo, e isso fez com que ficasse bastante marcado, né, nesse contexto, o que de fato, né, permeia a vivência ainda hoje, né, no local. Então, essas iscas semânticas, essas palavras, né, foram apresentadas aos moradores, e a partir delas, então, eles começavam a descrever quais narrativas ou memórias, né, eram ativadas com a exposição de cada uma delas, né. Então, as iscas utilizadas, né, foram essas: imigrantes, colonização, índios, herói, terra, disputa e luta, e medo, né. Cada uma delas, né, traz aí um, um segmento, né, um caminho que daria para uma tese diferenciada, né, em cada uma delas. Mas o nosso propósito era ver se de fato elas estavam presentes e o que que elas despertavam. Então, algumas palavras, né, algumas iscas, quando lançadas, podia perceber que as pessoas viajavam no tempo, né, buscando as memórias, de fato, ativando essas memórias, né, no seu imaginário. Então, pessoas de 50, de 70, de 80, né, de 30 anos que faziam essa relação, essa inferência, né,
Alguns contavam o que os pais contaram, alguns muitos se emocionaram, né? E a gente, né, me emocionava junto também, porque não só, né, em nenhum momento pensando em desconsiderar a situação desses grupos indígenas, mas eu me deparei, né, no meio da pesquisa, né, posso dizer não no meio, já estava no final, mas com que, né, uma percepção onde tanto os indígenas como esses colonizadores que vieram para a região, os primeiros principalmente, eles foram muito vítimas, né, de um processo social, né, desencadeado por um momento, e que um grupo não conhecia o outro grupo e não sabia, né, como até hoje nós não sabemos, às vezes, como se comportar com alguma coisa diferente no nosso meio. Então, isso fez com que eles tivessem comportamentos, né, que eles não conseguiam, às vezes, entender, acabavam só repetindo também, mas isso trouxe consequências, né, e traz até hoje. Então, essa marca, né, essa pregnância de sentido do que houve há muitos anos atrás e do que acontece no local hoje, né, ela se explica por essa relação, né, estabelecida de uma forma, né, não tão pensada, não tão estratégica, né, mas que desencadeou então a situação, né, que ainda vive o município hoje, onde, né, os descendentes dos colonizadores e os indígenas ainda não têm, né, essa relação tão sólida, ou não se veem como sendo, né, pessoas que ocupam um espaço, né, o mesmo espaço, e devem, né, ou deveriam estabelecer relações, né, interpessoais e de relacionamento normal, né, comum. A gente sabe que usar essa palavra normal, né, hoje em dia está bastante complicado, mas é isso que nós esperamos, né, ou imaginamos que de fato aconteça em todos os locais, mas nós sabemos que quando entramos nesse mundo do imaginário é que nós começamos a perceber, né, como isso de fato ainda não se concretiza, né, na nossa sociedade. A tipologia da pesquisa, né? Entendendo todo esse cunho, né, esse rumo que ela tomaria, ela acabou sendo, né, uma pesquisa empírica de cunho qualitativo, agregada a um estudo de caso, onde nós podemos, então, identificar essas recorrências, né, e esse imaginário no local. A visita ao local, né, ao município de José Boatê, ela se deu em dezembro de 2017, entre os dias 25 e 28, né, já era fim de ano, mas por ser um município, né, que não é litorâneo, as pessoas ainda estavam em casa, né, culturalmente não têm o hábito de sair nesse período do ano, só apenas no ano novo. Então, nós encontramos muitos moradores em casa, e esse é um relato de quem morava lá, por ela ser próxima de cidades maiores, né, Blumenau, e outras mais, então as pessoas acabam ficando ali porque é mais fácil para quem mora na cidade maior, né, ir visitar os entes queridos lá na cidade que fica próximo. E então nós encontramos muitas pessoas, né, que se dispuseram a dar, né, a nossa entrevista, a contar a sua história. Então o emprego da técnica, ele se deu, né, para 140 registros orais que foram coletados, né, gravados em áudio, a partir, então, da exposição das 7 iscas semânticas, né, e a única ação empreendida pela pesquisadora, de fato, foi, né, esclarecer que se tratava de uma pesquisa e, além de explanar, né, que teria a aplicação dessa técnica, que é onde eu falaria as palavras, e eles começariam a descrever o que vinha à sua memória. Dentre essa amostra, nós tivemos, né, pessoas escolhidas aleatoriamente, de acordo com a disponibilidade, né, sem grau de parentesco, né, entre eles e a autora, e, em sua maioria, né, entre as pessoas que foram entrevistadas também, e de diferentes classes sociais, escolaridade, né, e bairros do município. Um dos anseios da minha pesquisa era tentar entrevistar pessoas que moravam na reserva, né, mas devido a um ocorrido um mês antes de nós termos ido lá, onde os indígenas estavam insatisfeitos com uma determinada situação, e eles fizeram, né, 2 brancos, como é dito na região, de reféns, deixaram por 3 dias presos lá. Aí alguns órgãos, né, estaduais e federais tiveram que intervir,
nós não entramos, né, nesse mérito com eles, visitamos a reserva, conversamos com algumas pessoas, mas quando se trata de uma pesquisa, e se eu fosse abordar isso lá, seria bastante complicado. Então, nós chegamos nas proximidades da reserva, né, moradores que moravam na divisa entre a reserva e a cidade, né, foram entrevistados e relataram muitas coisas, né, do que eles vivenciavam e vivenciam até hoje. Então, tivemos aí relatos bastante chocantes, né, por parte, né, tanto de descendentes de indígenas e de colonizadores, que diziam, às vezes, não entender muito bem o porquê daquela relação difícil, né, mas cada um tinha também, né, demonstrava no decorrer da conversa a sua percepção, né, o seu imaginário, porque os meus pais falavam assim, porque os meus avós, então acabava aparecendo ali mais uma vez essa marca daquilo, né, que nós vamos repassando recorrentemente, às vezes involuntariamente, porque o imaginário social, né, ele é involuntário, e as pessoas acabavam reforçando, né? Então isso foi muito rico e para mim foi muito motivador, né? Já chegar ao término da tese e a gente conseguir visualizar, né, na prática que de fato aquilo que foi levantado lá no início, né, se confirmava ali, né, quando estava frente a frente com essas pessoas que eram nosso objeto de estudo, né? E eles confirmando então que de fato isso acontecia, né? Mesmo sem entender muito o que a gente estava, né, estava fazendo ali. Essa amostra, então, ela compreendeu pessoas, né, das faixas etárias entre 20 e 80 anos de idade, né, sendo que o mais velho tinha 86 anos, e com plena capacidade mental. E esse foi um dos que mais se desesperou, esse senhor, quando nós fomos fazer a entrevista, porque ele tinha muita história naquele local, né, uma pessoa de quase 90 anos, e ele foi um dos que disse que não entendia, né, por que tanta matança, tanta briga por uma terra, né, sendo que cada um pode ter o seu pedaço e conseguiriam sobreviver, né, em comunidade, mas por força, né, desse imaginário isso não acontece, né, e não aconteceu. Então ele já chegando ao fim da sua vida, ele relatava que não entendia, né, por que que as pessoas não podem viver bem em um mesmo espaço que elas compartilham, né, diariamente. Então, foi uma dos relatos que mais me marcou nessa trajetória. 11 dessas pessoas eram do sexo masculino, né, e 9 do sexo feminino. Então, chegamos, né, aos resultados. Eu peço desculpas que eu não marquei o meu tempo, mas acho que eu já estou me passando um pouquinho, né? Qualquer coisa, vocês me avisem. Dentro dessas entrevistas, né, e utilizando a técnica, a partir, então, da proposta de Dihan, nós analisamos cada um, né, cada uma desses relatos como um texto cultural, né, Dihan propõe lá em 1996, e empregamos a técnica da mitocrítica, né, para fazer essa análise, né. A mitocrítica, então, como sendo essa técnica de investigação que parte das obras literárias, artísticas, dos relatos, histórias de vida, documentos e narrativas de modo geral, né, para depreender, então, esses mitos diretores de cada uma dessas produções. E a partir disso, nós continuamos, né, a nossa jornada, né. Inicialmente, então, com a apresentação desses resultados, né, nós já pudemos visualizar ali que os imigrantes já carregavam, né, esse imaginário sobre os povos indígenas quando saíram, né, em sua maioria, né, dos seus países de origem e vieram para o Brasil. Então, eles não chegaram aqui, né, não sabiam nem quem eram os indígenas. Na verdade, né, eles não sabiam, né, literalmente. Só porque todos eles já traziam, né, em seu imaginário uma percepção de como eram os povos da América, né, ou das Américas. Então, eles chegam aqui, né, e se deparam, alguns com aquilo que ouviam, né, que era relatado lá nas suas terras, e outros, né, bem diferente do que imaginavam. Então, por isso, por muito tempo, né, os índios foram tidos como essas pessoas que não sabiam se comportar, indecentes porque não usavam roupas, né, selvagens porque viviam e sobreviviam daquilo que tinha na natureza, e para eles não era considerado, né,
não tinham religião, né? Então, pagãos que moravam aqui e faziam cantos e músicas, né? Com uma cultura totalmente diferente daquela que eles já estavam habituados. Então, foi um choque, né? Cultural bastante grande, que em alguns momentos reforçava mais o imaginário que se tinha, em outros momentos, né? Só fazia confirmar aquilo que eles já trouxeram, né? Nessa bagagem, né? Cultural. E existe, né, um movimento bem grande nessa pesquisa, a gente pôde perceber isso, da divulgação desses povos que moravam lá. Então, por já serem tidos desta forma assim, na Europa, né, eles não apresentavam nenhum tipo de receio ou que em algum momento eles fossem resistentes a ceder o espaço que eles moravam, né? E, na verdade, não foi bem isso que eles encontraram aqui. O que tentava se passar, né, nesses países era um apagamento, né, da existência, ou até mesmo a descrição de uma inexistência dos povos indígenas, ou de que alguém morasse nessa mesma região, né, que esses imigrantes viriam ocupar, né, ou desbravar, como muitos deles dizem, né, foi meu pai, foi minha mãe, foi meu bisavô, que deu início a essa cidade. E nós daí nos confrontamos com aquilo que nós já sabemos, né, dessa história de quem descobriu o Brasil. Mas isso não é mérito da nossa conversa, né, de hoje. Então, as travessias, né, os trajetos e a pesquisa nos trouxe, então, muitas, né, expectativas, e essas pessoas vivenciaram isso, né, nas suas vidas, porque tudo era difícil de se fazer. As pessoas não encontraram aqui um lugar pronto, como foi prometido na Europa, né? Pega a sua família, os poucos pertences que puderem, comprem a sua passagem e vamos morar na Terra Prometida, onde, né, emana leite e mel, onde vai ser tudo maravilhoso. Na verdade, o que eles encontraram aqui foram locais, né? Florestas, mata fechada, onde não tinha nada, né? E as pessoas tiveram que produzir tudo. E foi, né, nesse momento de desbravar, de limpar os terrenos para construir uma casa, para fazer uma estrada, que eles começaram a ter, então, esses primeiros encontros, né, com os indígenas. E como já falei anteriormente, né, que não foram, assim, encontros tão amigáveis, né? Até principalmente pelo fato de não se conhecerem, e ao longo do tempo acabou se tornando uma grande disputa por esse território, né? Como tem um relato, né, do senhor de 83 anos, que seu pai veio para o Brasil, né, ainda criança, e que seus avós viajaram 3 meses de navio, né, e por isso sua avó, que estava grávida, acabou dando à luz de gêmeos no navio. Então, ah, era bem nítido, né, esse imaginário, esse contexto, essa história, e principalmente, né, que se eu era alguém que vim de fora, que tivesse esse contexto, né, na minha genealogia, na minha família, que eu tivesse uma marca, né, como se eu fosse mais importante do que esses grupos que já moravam ali e que não tinham, né, e não tem tantos registros assim, né, como nós podemos visualizar até hoje. Esses relatos, então, sugeriam, né, que não foi programada, né, para a maioria das famílias a vinda para o Brasil, né, vieram só porque estavam passando muita necessidade nesses países, e a América apareceu, então, como uma luz do fim do túnel, né? Eles vieram para cá principalmente pela sobrevivência, e não para serem, né, esses desbravadores que começariam, né, um novo mundo aqui, né, em Santa Catarina e vários outros estados brasileiros, né? Esse grande sonho deles, né, esbarra na vivência de outras pessoas no mesmo local que eles queriam ocupar. E a partir de então, começa esse embate, né, essa disputa cultural e pelo território, né, e é onde começa a ser escrita, né, essa nova história que foi o objeto de estudo dessa tese, né. O senhor de 83 anos, né, também relata, os homens lá não trabalhavam, só tinha emprego para as mulheres, e a terra era sinônimo de trabalho, pois na Itália passavam tanta fome e tanto frio que faziam ranchos, né, um rancho redondo, formato de casa, e colocavam o gado ao redor para se aquecerem. Então, a pobreza estava tão extrema, né, que as pessoas não viam opção, né, a não ser
a primeira opção que apareceu, que nesse caso foi a ida, né, para um local onde eles teriam uma vida melhor. Muitos acabaram morrendo, né, durante a viagem, que durava às vezes mais de 3 meses, né? Os que morriam eram lançados ao mar, nunca tiveram, né, esse funeral digno, e alguns até contaram com pesar, né, os mais velhos, que tinham esse histórico na família, né, que perderam alguém que não suportou, né, a travessia. Então esses navios em condições insalubres, muitas doenças, né, foram disseminadas, e até mesmo para os índios a chegada dos povos europeus, né, ao Brasil, ele traz essa marca, né, nunca foi entendido como uma pandemia, mas eles trouxeram aí, né, muitas doenças na bagagem também, e muitos índios acabaram morrendo porque não tinham, né, seu organismo preparado para combater todas elas. Essa imagem, para mim, é muito forte, né, apesar de ter trabalhado com povos indígenas, mas ela reflete, né, um pouco da luta, né, desse povo que também veio para cá na busca de uma vida melhor, mas que, de certa forma, né, ele também esbarra numa vivência de um povo que já vivia nesse local, né, e teve a sua vida modificada e até mesmo, né, dizimada pela chegada, né, desse outro grupo. Então, é a lei da natureza, né, a gente acaba percebendo. E isso aconteceu, né, principalmente a partir do ano de 1922, com a proclamação da independência no Brasil, aconteceu um grande programa, né, para colonização do sul do país. Então, houve todo um projeto do governo, né, e as pessoas acabaram vindo se estabelecer, né, em várias regiões. E o sul era uma região muito grande, né, se juntando os 3 estados, e que não estava, né, praticamente estava intocável. Então, eles vieram, né, começaram a se estabelecer aqui, e a ideia era tornar, né, esses 3 estados muito fortes economicamente e fazer mesmo o desenvolvimento dessa região, né? O que a gente pode evidenciar hoje, que em muitos casos, né, isso de fato aconteceu, né? Esses imigrantes, então, né, e a partir dessas narrativas nós podemos identificar, né, a saída, né, o desbravamento, a chegada, né, e na maioria dos relatos, né, o que Campbell já nos traz com a jornada do herói, que o percurso dele remonta, então, esse padrão da aventura, né, mitológica do herói, e uma magnificação da fórmula representada nos rituais de passagem, a separação, né, do seu povo, alguns até mesmo da sua família, a iniciação em outro território, né, e o retorno, né, depois de ter vencido, que não aconteceu, né, em muitos dos casos. Também, né, podemos perceber, como Ferreira Santos e Almeida nos coloca, que esse chamado, né, que separa o herói da esfera social que ele já está habituado, né, ele faz com que apareça um período de provas, né, as provações que tem um grande efeito para a realização, né, dele naquele local, dessa sua jornada. E a última etapa, então, é a volta ao seio familiar, né? E aqui eles passaram, né, efetivamente por todas as etapas. Para todos, né, não se cumpriu esse retorno. Mas esse retorno, né, posso dizer para vocês que ele é percebido, né, ele é bem perceptível na fala de quem reside nessas regiões, né, estarem ali hoje, né, tratar os seus descendentes, né, os seus antepassados como sendo de fato esses heróis, né, que desbravaram o local e que fizeram, né, o sul e Santa Catarina crescer. Muitos já haviam destinados, né, com o local que teriam que ir, e outros só chegavam aqui, né, só quando chegavam aqui é que sabiam para onde seriam levados, né? Aí o governo do estado deixava eles em algum local e ali eles tinham que iniciar a sua vida, né? Então, foi bastante difícil, né, a vida também desses colonizadores, né? Inicialmente, eles se instalavam no município de Ibirama, onde tinha uma espécie de local que recebia eles, e depois eles eram redistribuídos, né? A José Boatê é vizinho de Ibirama, então eles eram realocados, né? Porque eles precisavam trabalhar. Se eles ganhavam a terra, eles tinham que pagar pela terra, né? Então esse imigrante ele chega no Brasil, né? Com a missão de sobreviver e vencer na vida, né? E vem fazer tudo, né? O que ele tinha imaginado cumprir
nessa terra da fartura, né? A Luísa, que também vai estar apresentando, né, para nós, a professora Luísa trabalha um pouco mais dessa parte na tese dela, e de fato, né, esses descendentes, né, os primeiros que atravessaram o oceano, arriscando não só a vida contra as forças da natureza, né, mas à mercê de doenças, condições insalubres, falta de alimentação, né, durante longas viagens, eles construíram, né, nesse local, uma narrativa heróica, né, bastante forte. Aqui eu trago mais alguns relatos, né? Eles lembram que foi, onde eles dizem, bastante sofrido esse período, batalharam bastante, né? Tudo que eles, para conseguir o que eles têm aqui. Então, como se tudo que tivesse hoje fosse apenas desses descendentes, né? Ou por causa deles, né? Quando vê nas novelas, né, relatando as famílias italianas, outras famílias que vêm nesse mesmo movimento, né, e sentem saudades. Por quê? Porque se identificam com aquele contexto, né, narrado pelas mídias, né, ali no caso pela novela. Essa imagem do imigrante, né, como um trabalhador, ela é forjada, né, para esses grupos como uma verdade absoluta, histórica e que é fortalecida por meio dessas obras, né, da história local, que enfocam sempre a bravura e a força do trabalho do imigrante para vencer o meio hostil, a floresta e tudo que havia nela, né, como propôs Jacelau na sua tese. A situação encontrada pelos imigrantes, né, ela acaba desmontando um pouco do que eles vinham preparados, né, para enfrentar aqui, e também faz com que o que eles viveram, né, aos poucos, fosse sendo a cada dia uma forma nova de superação, né. Além dessas condições precárias, né, de instalação e vários outros fatores, né, eles encontram, né, essa terra que até então ela era inabitada, né, por pessoas que moravam ali, e eles vinham carregados, né, de imagens acerca desse grupo que eles achavam, né, por muitos dos índios eles eram narrados na Europa como sendo grupos, né, ah, como nós temos até hoje no folclore brasileiro, né? Ah, quem é que já viu a Yara? Quem é que já viu Boitatá? Né? A mula sem cabeça? Pessoas relatam que já viram e outros nunca viram, mas é algo que vai sendo, né, foi sendo e continua sendo construído. Então, esse contato direto ele não acontecia, mas esse imaginário, né, ele permitia ser reforçado, né, se permitia no dia a dia, porque os índios viviam na mata e também tinham medo dos colonizadores, então eles não chegavam perto, né, eles não se escondiam, né, porque a mata era a casa deles, então era mais fácil, né, e aos poucos eles vão se conhecendo dessa forma, a curiosidade era bastante grande por parte dos indígenas, né, os europeus, então, eles trazem um estilo novo de casa, né, um formato de organização dentro de um lar que eles não eram habituados, e isso para eles também causa um estranhamento, né? Então, a curiosidade, em muitos momentos, ela foi confundida, né, como um roubo ou como pessoas que estavam querendo, né, se intrometer na vida deles, e os primeiros momentos que os indígenas se aproximavam mais dessas casas, né, eles acabavam sendo mortos de alguma forma. Os colonizadores sempre dizem que é porque os índios tentavam violentar as mulheres ou roubar alimentos, armas, que de fato nós sabemos, né? Isso já tem estudos que tratam desse assunto, mas nós sabemos que o que é fato também é que era assustador, né? Tanto para os indígenas como para os colonizadores, um grupo novo que eles não conheciam, né? Aí foi o índio que atirou uma flecha primeiro, né? Ah, não, ele tinha uma faca, um facão, então foi ele que aferiu um golpe, né? E aí começou outro tipo de narrativa, né, na localidade, nas regiões, e essas histórias iam se espalhando. Aí quem conta um conto sempre aumenta um ponto. E isso foi fazendo com que esse imaginário, né, cada vez reforçasse mais que os índios eram grupos, né, os indígenas, que não sabiam se comportar, que eram extremamente agressivos, que eles precisavam se defender, né, e ao longo do tempo, essa cultura, né, ela foi se estabelecendo e é viva, né, até hoje. E esses comportamentos, ele acabavam justificando, né, que precisavam, então, ser dizimados, né, esses indígenas do local.
Os índios imigrantes, então, compartilhavam o mesmo território, né? Mas isso não garantiu que os imigrantes compreendessem que a terra também era dos indígenas. Eles chegaram ali primeiro, né? E essa disputa fez com que cada vez mais, né, elas aumentassem, elas crescessem e se marcava aqui, se separava ali, porque os grupos indígenas, eles nunca marcavam exatamente seu território, né? Tinha algumas formas de marcar. E os colonizadores chegam, então, né, com suas cercas, né, seus muros, que nós temos até hoje, e querem marcar o espaço e dizer que agora ali é deles, né? Então, isso causa um grande conflito na região, como já diz o antropólogo Silvio Coelho dos Santos, né? Na verdade, ninguém sabia explicar como era o indígena, o porquê de sua conduta e a razão dos seus costumes, né? E as histórias contadas, né, é que determinavam, então, quem era o índio e indicava todos os aspectos do seu perfil, né? O perfil já aparecia, né, como aparece até hoje. Quando vemos um perfil, já despertamos, né, um imaginário relacionado àquilo que está sendo visto. E depois, nem sempre aquilo se confirma. Então, esse rótulo de indomesticável, né, que já era fixado, né, nos grupos indígenas, ele se reforça cada vez mais, né, essa falta de contato, que causava uma situação, né, de medo e receio por ambas as partes, né, cada vez mais ela acaba tomando forma na região e compondo as representações, né, dos moradores daquele local, né. Como diz a F67, naquela época, nos anos 50 ou 60, nós tínhamos medo dos índios. Nós tínhamos medo dos índios, dos outros não, né? Mas dos índios, nós tínhamos medo, né, das histórias que se ouviam. A forma que eles eram. Eles não tinham diálogo com o branco praticamente, muito pouco. Os mais velhos, até eu creio que sim. Mas os índios, né, eles ficavam lá dentro. Se diziam, lá vinham os índios, nossa, né? Então, assim, esse receio, né, do novo, de não saber como, acabava reforçando ainda mais, né, os poucos momentos que eles tinham contato, né, e se estabeleceu ali na região, né, um grande imaginário do medo, de saber o que de fato é, ou de já se temer aquilo que não se viu só porque alguém falou, é que a pessoa é isso ou é aquilo, né, e é algo que ainda é perceptível, né, no local, e foi algo que a tese, né, falou muito forte. Então, ambos os grupos foram vítimas, né, nesse processo. Esse horror e esse medo, né, justificou, então, as ações cometidas pelos imigrantes, né, e, às vezes, por parte dos indígenas também, porque a vida, né, dos dois grupos não eram fáceis, mas para os colonizadores, né, os índios também eram desalmados, então eles precisavam, né, de alguma forma teria que acabar com eles. E daí foram contratados os bugreiros, né, e a função deles, a finalidade, eles eram pagos pelo governo para que eles acabassem, né, dizimando os índios de vez. Aí, só para a gente já estar finalizando, né, foram destacados pela tese a partir da análise de todos os relatos, né, os mitemas índios colonos, né, terra, barragem e o pacificador, né, foram os que mais apareceram, né, a partir da exposição das iscas, né, de modo patente, atravessam as narrativas, né, os mitemas índios, colonos, barragem e o pacificador, que daí é outro contexto que nós temos na localidade também, né. Os índios, por ocuparem a região, já sustentavam essas narrativas míticas, né, e os colonos chegam ao território nacional e depois se instalam na região ocupada pelos índios. Então, aí já é algo que começa, né, a fomentar ainda mais esse contexto histórico e essas recorrências, né, esse imaginário social da região. Essa disputa pelo espaço, né, é algo que até hoje não se entende de quem é dono, mas, né, o que é fato no local é que foi demarcado o espaço e se entendia na época que precisava apaziguar, né? Alguém tinha que fazer alguma coisa para que esses dois grupos se entendessem, né? E foi contratado, então, né, um pacificador, o Eduardo, que vai morar na região, e ele consegue, né, por um bom tempo, amenizar essa situação, porque ele conseguia conversar com os índios e conversar também, né, com os colonizadores. Só que não bastasse isso, ainda vem, né, para a contenção das enchentes
no Alto Vale, a construção de uma barragem no meio da reserva indígena, que era o rio de onde eles mais tiravam o sustento. Então, gera outro processo, né, de disputa pelo espaço, né, mais uma vez. Então, nesse período da barragem, já moravam lá colonizadores e índios, né, que viviam, não vou dizer em perfeita harmonia, mas viviam bem, né, e no decorrer dessa construção, muitas coisas acabam, né, modificando a realidade local. Como de modo latente, né, o mitema identificado foi terra, né, e abriga essa disputa pela terra, né, e afinal, quem são os donos, né, quem já morava nela ou quem veio morar aqui, né, quem tem a escritura hoje. Então, é algo que ainda é muito forte, né, nesse local. Os mitologemas, né, a saga dos imigrantes, desde a Europa até o Brasil, o heroísmo dos colonos mediante as condições que eles encontraram, e a pacificação dos indígenas, o comportamento dos índios, o sentimento de medo e o caráter do índio, que justifica, então, a sua dizimação. Como narrativa canônica, nós temos, então, esses europeus, né, que em sua saga cruzam o oceano, chegam à terra da fartura, trazem o progresso, vencem tudo, né, todos os impedimentos, aí entra de novo a jornada do herói, a qualquer custo, né, mesmo que seja a morte, o custo para tudo isso, né, e o que era necessário era triunfar, né, para sobreviver. Então tinha que sobressair a esses grupos que já estavam no local. Né? As variantes, então, o comportamento dos indígenas, sua condição cultural, sua, em geral, né, sua linguagem, memória, sua identidade, né, isso aparece muito forte e é utilizado para justificar, né, alguns comportamentos. A apropriação do mito, da narrativa do herói, então, pelo colonizador, né, e pelas outras gerações, aparece, então, como sendo essa variante, né, da situação mítica do local. E também, né, o narrado sobre a vivência dos índios e brancos, a percepção dos indígenas e até mesmo essa compreensão do colonizador no município. O que, né, como os eixos norteadores de todas essas narrativas, né, principalmente esses mitos diretores, né, que permearam todas essas construções, né, a disputa pelas terras e essa saga dos imigrantes na região que foram as situações, então, que nortearam, né, cada uma dessas narrativas. A utilização das iscas, né, permitiu, então, que a estratégia, né, de buscar, de identificar se de fato esse imaginário existia no local, né, para que essas memórias fossem acessadas, né, e esse imaginário aparecesse, né, ela deu certo, né, cada palavra lançada, ela foi recebida com uma expressão, né, diferenciada. E depois trazia, então, né, a memória de cada um e eles começavam a relatar o que aquilo despertava neles. Então, para estar finalizando, né, como resposta de todo esse projeto, né, desse trajeto, será que nós conseguimos identificar, né? Eu acredito que conseguimos sim, né? E além disso, também foi possível perceber, né, e sentir e vivenciar em loco, né, como esse imaginário foi construído através da experiência do local, né, com as pessoas e com os relatos narrados. E também entender que todas essas histórias, né, que foram construídas na trajetória de várias gerações, fortaleceram cada vez mais, né, a constituição desse estereótipo acerca do índio Xoclen, né, Laclanhô Xoclen, que viveu, né, e vive ainda nessa região, né, e nesses mesmos municípios, onde tem como vizinhos, né, esses descendentes dos colonizadores, né. Alguns colaboradores não deram relatos muito extensos, né, mas essas palavras, né, as recorrências apareciam mesmo numa frase, né, numa palavra que depois vinha acompanhada de um certo silêncio, né, isso foi bastante nítido, né. E essa pregnância nesses relatos, né, era bastante utilizada para reforçar, né, que o medo e o temor que eles sentiam dos indígenas, né, justificava essa, de certo modo, né, agressividade, esse medo que eles tinham por eles, né, o que ocasionou, então, a dizimação desses grupos, né, porque, afinal, né, de contas, eles eram uma ameaça. Então, se é uma ameaça, a gente tem que criar estratégias para detê-la, né? Então, esses arquétipos, né,
que apareceram na tese: o herói, né, o colonizador, o pacificador, o inocente, né, como sendo o índio não civilizado, porque agia dessa forma, porque não sabia, né, como agir. Então, o inocente, o paternal, o matriarcal, essas construções familiares, a importância da família, do pai, da mãe, né, e essas representações simbólicas que até hoje embasam, né, a formulação do contexto histórico, né, e até mesmo cultural da região. Então, para finalizar, né, Dihan diz que os símbolos, né, que compõem as narrativas constelam porque são desenvolvidos, né, de um mesmo tema arquetipal, porque são variações sobre um arquétipo. E desse modo são esses mitos diretores, né, ou núcleos organizadores que servem, né, de base para a formatação das representações simbólicas e do imaginário que permeia o município de José Boatê, né, desde o início de sua colonização e se perpetua até os dias atuais. Era isso, gente. Demorei um pouquinho, né? Terminei. Não, professora, foi poucos minutos, mas creio que necessário para que todos entendessem, né, a sua tese e as suas contribuições. Isso mesmo, professora. Parabéns. Desculpe. Parabéns pela apresentação. E, assim, a sua forma de apresentar também, assim, dinâmica, eu parecia que estava lá, visitando também o povo. E me surgiu uma dúvida, eu nem escrevi aí no chat, porque eu queria formular mesmo conversando. Quando vocês escolheram as palavras, né, as iscas semânticas, professora, surgiu a palavra morte, ou vocês não quiseram colocar, ou não apareceu isso antes, vocês não pensaram nela antes? Por que eu pergunto assim? Porque nas minhas pesquisas, aqui no Nordeste, né, e meu mestrado foi com os índios de Pernambuco, e agora Pernambuco e uma parte da Bahia. Eles falam muito nessa questão, né, de dizimar mesmo quantas pessoas, quantos deles já se foram, né? E aí me surgiu essa dúvida, diante das palavras que vocês elencaram, se surgiu essa palavra e vocês optaram por não colocar logo de cara a palavra morte, ou se não pensou e ao longo da pesquisa surgiu. Então, a palavra morte, né, como eu apresentei ali, é muito difícil a gente descrever tudo que passou, né, numa tese. Só o professor Jean, que acompanhou um pouco do meu trajeto, mas a morte, né, para os descendentes ali, quando narrada, ela aparecia como se fosse algo, né, heróico mesmo. Então, a morte era honrosa, né, e para os indígenas, eles não falam muito, até porque existe esse grande problema, né? Até penso em desenvolver essa outra parte, professora Kátia, né? Fazer agora a percepção dos indígenas acerca desses descendentes, né? Porque eles não foram ouvidos, né? Em sua totalidade, ou uma amostra para fazer essa comparação, mas assim, ela não aparece logo de início, porque a gente usou outras pesquisas, né, bibliográficas, e isso foi aparecendo, e como eu trabalhava nessa área, era algo assim que não era muito ressaltado, né, pelos moradores, e em alguns locais com grupos indígenas nós trabalhávamos também, então era mais isso que de fato acontecia ali, era a disputa, era a luta, essas iscas que foram utilizadas foram a partir desses relatos e depois elas se confirmavam nas bibliografias. Então, por isso que elas foram elencadas. E, de fato, elas se confirmavam, né, quando a gente lançava, né, eles acabavam reforçando, porque o município, ele é um município mais interiorano, então, assim, era quilômetros uma entrevista da outra, né, mas acabava que eles se reforçavam, né, mesmo sem saber que o outro já tinha falado aquilo. Então, assim, nós conseguimos, né, nessa pesquisa,
um entrevistado, ele era indígena, morou na reserva até casar, e ele casou com uma italiana, né, e morava no centro da cidade, e foi muito legal, quando nós começamos a falar, ele não se identificou, claro que eu já percebi os traços, e foi indo que ele falou. Então, foi o único momento que eu tive de ouvir o outro lado, né, enquanto estava pesquisando lá na região, mas assim, ele contando, né, para ele era muito mais sofrido, porque a avó dele foi morta dessa forma, foi onde apareceu a palavra morte, foi mais nessa, né, porque é muito forte entre os colonizadores, os descendentes, né, como eles foram desbravadores, os heróis daquele local, né? E em alguns momentos, como eu falei ali, existe, parece um imaginário do apagamento da existência, né, desses grupos na região, mesmo eles estando morando ali, né? Eles vivenciam, estudam na mesma escola atualmente, vão para a faculdade juntos, mas para eles ainda parece que é um grupo assim totalmente, né, separado da realidade, né, cultural daquele local, como se não fizesse parte da ambiência cultural local, mas eles estão ali, né? E hoje aí tem a reserva, que ela é bastante grande, e mesmo assim ainda existe, de certa forma, uma negação, né? Que eles fazem isso sutilmente, mas assim, se tem uma festa de comunidade, desculpa, se tem uma festa de comunidade, alguma coisa assim, ainda existe, né? Essa separação desses grupos em alguns momentos. Então, por isso até que não apareceu, né, essa palavra assim de imediato, só apenas nos relatos depois. Não sei se respondi, professor. Respondeu sim, professora. Muito obrigada. E a gente fica cada vez mais encantada com o seu trabalho, viu? E acredito que será muito enriquecedor, não é, se você retornar, porque realmente, né, ouvir o outro lado agora seria Sim, muito bom. Parabéns. obrigada. Aí eu quero parabenizar também a Leidiane mais uma vez. Muito bom, né, ouvi-la, né? Muitas coisas que perpassam, né? Uma grande história aí que resgata a memória, né? Desde os colonizadores até a situação atual. Então são muitas emoções, muitas Sim, experiências que perpassam esse imaginário, Leidiane. É fascinante a sua tese, né? O pessoal depois podemos colocar o link aí, né? O pessoal acessar e fazer uma leitura mais aprofundada. Mas é interessante quando você traz muitos conceitos. E eu fiquei pensando assim, essa visão do europeu, né? E como eles mesmos se enxergam nessa história, né? Essa visão do herói. E essa terra aí como essa grande mãe, né? Essa mata mesmo que alimenta, porque a ideia de desbravador de heróis se confunde aí ou se reorganiza, né? De forma, no sentido que, na realidade, é a busca de sustento, né? É a única alternativa de sustento. E quanto isso vai desvendando, né? Essa tua narrativa também. E eu fiquei, assim, pensando, acho que vai ser muito bom aqui para todo mundo, o Minicurso, Leidiane, se você puder falar um pouquinho mais como foi a tua experiência de operacionalizar o AT9, né? Essa perspectiva lá do Ives de Han, né? A partir do teste arquetípico dos 9 elementos, como é que isso te possibilitou captar o imaginário, né? E assim, de repente, sugestões, ou como tua experiência, de repente, pode também ajudar outros pesquisadores aqui que futuramente queiram trabalhar com a T9, né? Para desvendar, né? Essa intenção de desvendar mesmo essa representação simbólica, emocional, né? Desse sujeito, dessa experiência, né? Psíquica também desse sujeito, que é carregada de história, de social, do cultural, né? E que, de certa forma, nos mostra o quanto o imaginário é real, né? Ele está na nossa vivência, na nossa experiência, e não é fruto apenas da ficção, né? Então, se você puder falar um pouquinho, seria muito bom a respeito da sua experiência com a T9 e como você operacionalizou o teste arquetípico dos 9 elementos. ela é
é tão forte, né, essa relação que eu não consigo falar da minha tese sem não voltar nesse trajeto, mas assim, é vivenciar, né, as duas experiências. Então, na busca pela metodologia, o AT9, né, ele é um teste bem mais complexo que envolveria as pessoas com vários momentos, e era o que no momento, né, no período eu não conseguiria fazer. Mas, assim, ele é essencial, né? Eu acredito que nós tivemos um colega, né, o William, acho que o professor conheceu ele lá em Porto Alegre também, o William Máximo, que ele aplicou o teste completo, né? E acredito, assim, que eu não podia desenvolver todo, né, naquele período ali, já naquela altura do campeonato, mas ele me fascina bastante, e foi onde eu pude aproveitar essa parte, né? Porque ele também trabalha com essas iscas, mas ele trabalha também com a expressão artística, né? Tem a parte do desenho. Então a gente sabe que cada pessoa ela se expressa de uma forma diferente, né? Com uma determinada isca, ela, né? Então faz a expressão, depois faz o relato oral, né? Faz o desenho e depois faz o relato do desenho. E eu não pude fazer isso, até por questões de tempo, mas é visualizar, né, de fato, que mesmo sem ter, né, esse relato, né, nas pessoas, né, eu tive essa experiência de ir até lá e ver, aí nas situações da cidade, e para mim isso era muito nítido, né, quando a gente está envolvido em uma pesquisa, eu sempre digo que eu amo a minha tese e eu ainda continuo apaixonada, eu já terminei, né, às vezes até a professora Heloísa que fala que eu sou muito intensa, né, às vezes, mas é porque é algo que apareceu e até os dias atuais eu ainda, né, gosto muito. Então, assim, existe algo muito maior que talvez eu não conseguia alcançar na tese ali, né, mas desenvolver esse AT9 completo seria muito interessante, porque bem como o professor descreveu, né, eu consegui ali visualizar esses elementos, né, é, era o psicológico, essas emoções, né? O que que uma palavra ativa, né? Eu utilizei o relato oral, mas quando a pessoa faz o desenho de uma determinada situação, né, a partir de uma isca, né, de uma palavra, e depois ela descreve que situação é aquela ali, e a gente verificar, né, todos os elementos que daí o Dirham traz, né, onde é a queda, onde é essa ascensão, a pessoa começa a descrever, né, aqueles elementos ali. Então, eu acho que qualquer pessoa, né, que se dedicar, né, que se propor a trabalhar com essa metodologia do AT9, ela vai ser muito feliz, porque, de fato, ele ajuda, né, a desvendar. Claro que eu já trabalhei com expressão artística no mestrado, né, a partir do desenho e da interpretação do desenho. Foi com crianças, mas eu não conhecia na época o AT9, né, eu poderia ter aplicado. Então, assim, eu já fiz um pouquinho disso, né, com o grupo da educação infantil, mas ali é que eu consigo ver até hoje como isso é forte, né, nas nossas relações enquanto professora, pedagoga, trabalhar com uma faixa etária onde os alunos se expressam muito, né, então, assim, isso é muito forte, né, eu pretendo ainda aplicar ele completamente, assim, eu acredito que vale a pena, né, o investimento na teoria e depois a gente ter esses resultados, né, expressos através da aplicação do AT9 é uma pesquisa muito rica. Não sei se respondi, professor. Ah, respondeu sim, com certeza, compreendido e assim, foi ótima a sua contribuição e eu acho que o AT9 funcionou muito bem para o que você pretendia. Eu acho que você fez uma... Porque uma coisa interessante que a gente tem que pensar, e ao todo tempo a própria Daniela Pita nos ensina isso, né? Que os métodos do imaginário eles estão para a gente adaptar às nossas realidades. E eu acho que você fez uma adaptação muito interessante, muito funcional, né? Com essas iscas semânticas, com a mitocrítica e trouxe resultados assim muito produtivos, né? Para o que você pretendia. Professora Kátia e Beatriz também, Lidiane, eu acho que tem outros colegas que podem contribuir aqui, né? Que podem ainda fazer perguntas, comentários. Professor Peterson, que é o vice-líder do grupo, acho que vai falar também. Professor Newton aqui, que ele também estuda no contexto das comunidades indígenas, né? No doutorado colega de Kátia. E outros que estão aqui, gente. Fiquem à vontade para conversar, fazer perguntas.
conversar com a Leidiana. A gente tem um tempinho ainda. Kátia, você fica à vontade aí para chamar o pessoal. Acho que o professor Peterson, não é? Beatriz, por favor, Peterson é o primeiro? Sim. Kátia, eu acho que o professor Newton ele pediu a vez antes, mas eu acho que por alguma razão baixou. Então aí seria Não. interessante o professor Newton, aí logo após ele, a minha pessoa. Pronto. Professor Newton, seja bem-vindo, boa noite, fique à vontade. Seu microfone, professor. Olá, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Discussão maravilhosa sobre o imaginário, mais uma vez. E eu quero parabenizar a professora Leidiane, né, que vem dando essa contribuição para os estudos do imaginário. Professora, realmente eu vou trabalhar com o AT9 no doutorado e eu vou fazer esse percurso contrário. Eu vou ver como as comunidades indígenas enxergam a questão do imaginário da transposição do Rio São Francisco, né? Como é que essa mídia, como é que eles enxergam essas notícias que vêm dos relatos midiáticos. E aí uma coisa me chamou bastante a atenção na sua pesquisa, foi que você utilizou do Atenol de uma maneira interessante, que você não aplicou o desenho. Eu acho que você, inclusive, já falou com o Jean sobre isso. Mas você você utilizou do Atenol e também a mitocrítica. Você pegou esse relato, né? Você gravou, se eu não me engano, foi isso. E desse relato, dessa narrativa, você construiu uma mitocrítica, onde você, né, trabalhou toda a simbologia. Foi isso realmente que você fez? Você utilizou desse trajeto, do AT9, de uma maneira não completa, mas que serviu para chegar no seu objetivo. Não é isso? Só para esclarecer um pouquinho para mim. Obrigado. Sim, professor. No momento, né, até pela distância do município que eu escolhi, dava mais de 500 quilômetros da cidade que eu moro. Então, e por estar trabalhando, né, não pude parar de trabalhar durante o doutorado. Nós não, nem sempre, né, somos privilegiados por esse afastamento, então eu não consegui outras vezes lá, porque o AT9, né, completo, ele vai exigir um tempo muito maior, porque nós temos que estar sempre com essas pessoas, né, no momento do desenho, depois no momento onde ela faz, né, esse relato sobre o desenho, e todos os registros, né, para depois compilar as suas análises. Então, ali, eu queria algo, né, que eu entendia que, para mim, isso era muito claro, só que eu tinha que mostrar, né, através da tese, como isso de fato aparecia, né? Então, a isca, né, quando ela foi apresentada a eles, da mesma forma que vai ser, né, pela sua utilização do AT9, ela vai despertar, né, nas pessoas. Então, você vai lançar, né, o rio, e eles já vão saber que está falando do Rio São Francisco, e eles já vão desenhar, e o que aquilo significou, né? E como a professora falou antes, a própria separação de vocês em muitas situações, né, de territórios é pelo rio, né, esse limite. Então, assim, acredito que vai ser muito rico, né, mesmo que o professor faça esse caminho, mas na pesquisa, né, na minha tese, contribuiu muito, porque eu pude ouvir o relato, né, pude usar a isca, né, e depois ainda fazer essa análise de cada texto cultural que foi produzido ali, né, como diz a mitocrítica. Então, permitiu que eu pudesse, né, perceber cada parte, né, da teoria do Dihan dentro daqueles relatos, né, que eu tinha em mãos. Então, assim, acabou tornando o processo muito rico, né, e nós usamos, então, essa técnica, né, como nós nomeamos ela, de associação semântica, né. Até eu tenho um artigo publicado, saiu no fim do ano passado, né? Acho que foi na UFPB, né? Foi aí, foi por aí. Então, assim,
que relata, né, como é que de fato foi, como é que nós chegamos, né, nesse ponto, também tem um pouco mais na tese, então, assim, eu achei extremamente, não vou dizer que foi confortável, porque depois as transcrições, né, quando a gente tem o desenho, para mim, ter algo físico, né, como gosto muito da imagem, não é em vão que eu estou no imaginário, né, para mim parece que é mais fácil, né, e ao mesmo tempo também não é, então, assim, essas recorrências e as incorrências, né, e as inferências que o professor vai ter que fazer para analisar, né, que as pessoas vão ter que fazer, né, não vão se tornar, eu entendi assim, não se tornariam menos ricas, né, se eu desse uma modificada no processo, né, e acredito que o professor vai ter resultados ainda mais, né, talvez significativos com a aplicação do AT9 completo. Ok, professora Lidiane, prazer, viu? Que bom, vamos conversar mais. Vou pegar aqui seu contato depois para a gente trocar uma ideia, tá bom? Que eu vou trabalhar justamente a comunidade indígena e esse imaginário desses índios com relação ao homem branco, não é isso? Tá, João, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, professor Nilton, pela interação, e professor Peterson, pode ficar à vontade. Tá. Obrigado, Beatriz. Bom, eu gostaria de parabenizá-la, professora Leidiane, né? Foi uma percepção muito interessante, inclusive quebrando até estereótipos e paradigmas, né, em torno do colonizador e dos colonizadores, sobretudo da região sul, né, que participaram e participam, né, da construção do nosso país, né, e sobretudo da região sul. E interessante essa percepção, porque até então o imaginário comum é de que eles foram tão opressores quanto, digamos assim, os colonizadores ibéricos, né, dentro do processo inicial, mas você trouxe uma problematização e uma grande saída e uma percepção muito interessante dessas iscas semânticas, né, e me chamou muito a atenção um primeiro aspecto que aí entra nessa pergunta que eu gostaria de lhe fazer, né? Que é em torno na sua exposição, você fala que teve um momento bastante crucial, né? Em que esses colonizadores passaram fome, né? E precisaram também, de alguma maneira, utilizar desse conhecer, dessa sabedoria desses povos originários, até para conseguirem sobreviver, né? Então, de alguma maneira, ocorreram trocas culturais, e isso acho que ficou claro quando você, de maneira muito assaz, assim, muito astuta, e você identificou que eles tiveram que mudar até mesmo a configuração, então a configuração circular, que isso é bem típico das comunidades, né, das nações, dos povos originários, né, dos povos indígenas. E aí, o que me chamou, e aí a minha pergunta, né, você conseguiu identificar, além desse elemento, outros dessa incorporação desse imaginário, no imaginário desses colonizadores, né, dessa incorporação do imaginário do povo indígena, né, da região, né, dos povos indígenas da região. E uma outra questão que também me destacou, né, foi destacado na sua fala, quando alguns desses colonizadores, eles não se enxergam brasileiros, né? Então, sobretudo os italianos, né, ainda hoje, ainda tem esse princípio, né, de se perceberem como italianos, né? E eu acredito que não são apenas eles, né, mas também os próprios descendentes dos alemães, né, sobretudo em Blumenau, né, enfim. E aí, uma outra coisa que me chamou a atenção é justamente sobre isso, né? Na sua opinião, o que é que causa mesmo os descendentes, essa dificuldade de também se perceberem brasileiros e brasileiras,
né? O que é que está em jogo aí, né? E uma isca em especial me chamou muito a atenção, que foi barragem. Eu creio que ela deve ter eclodido uma série de memórias, né? E aí eu queria... Duas dúvidas surgiram. Quem foram esses pacificadores? Né? Você conseguiu identificar na sua pesquisa, né, na década de 70, né, de 60 e 70, que foi justamente o período em que foi o contexto histórico da construção da barragem do Norte, nessa parte central, né, da reserva indígena, né, que causou, para evitar as inundações nas cidades já, digamos assim, dos imigrantes, né? E aí o que, de certa maneira, quem foram esses pacificadores e o que causou, porque esse impacto da construção da barragem, creio eu, e aí, como eu não sou da região e estou investigando a partir da sua apresentação, muito interessante, né? Eu creio que atingiu não apenas, logicamente que atingiu mais, né, as comunidades indígenas locais, mas também esses imigrantes, né, esses descendentes, né? E aí, qual foi o impacto disso e se em um momento causou uma discórdia ainda maior, porque as áreas agricultáveis elas foram reduzidas, então houve uma disputa maior pela terra, né? Mas também esse impacto dessa situação absurda, né? Porque o que a gente percebe é que tanto no século XIX quanto no século XX, e até o contexto atual, né? Esse descaso, essa falta de um planejamento, essa falta de uma construção e até mesmo de uma consideração a essa construção imaginária social, ela intensifica ainda mais os conflitos, não é? Então, esses são alguns pontos que eu acho que eu estou trazendo muitos elementos aqui, e assim, eu fiquei bastante curioso, eu não sei qual vai ser o seu segundo desdobramento da pesquisa, mas eu acho que seria muito interessante fazer o caminho inverso, né? Eu acho que você chegou e a visão desse povo, né? E eles são descendentes dos botocudos, né? Porque e aí eles que língua os ancestrais deles falavam? Eram mais ligados ao Guarani ou ao Tupi? Eu não sei se a tua pesquisa também mapeou ou pretende mapear num segundo momento. Então, anotei aqui para não me perder, professor. Sobre a ideia do pacificador, né? De fato, foi elencado, descrito, ele aparece até em outras bibliografias, mas assim é muito forte, né? Na época foi mandado um pacificador para lá, o senhor Eduardo, né? Que era um filho mais jovem de uma família rica de Santa Catarina, né? Que estava dando muito trabalho em casa. Então a família queria se livrar dele porque ele estava fazendo, né, promovendo algumas situações que não eram aceitáveis na época, e mandaram ele lá com os índios, porque ele era meio indisciplinado. E deu muito certo, né? Porque ele, com toda aquela revolta, ele ainda tinha jeito, né, para conversar com os índios e ele conseguia mediar, né, esse meio de campo entre os indígenas e os europeus, né? Os descendentes, os colonizadores que chegaram ali na época, no caso. E ele ficou por muito tempo, né? Então, assim, os índios tinham confiança nele, né? Eles são descendentes, né? A maioria tupi, né? Em relação à língua que o professor falou. E eles ali, aos poucos, o Eduardo foi aprendendo essa língua dele, ele viveu ali na reserva muito tempo com eles, até que um certo dia ele teve um desentendimento, né, com o indígena, acabou dando um tiro, e daí foi ali que começou, né, o declínio desse império do Eduardo Pacificador. Mas, assim, por parte dos descendentes, né, que eu entrevistei, todos ainda entendem ele como sendo alguém que foi muito útil nesse processo de apaziguamento, né, da situação que eles vivenciavam ali, né.
eu vou voltar lá na primeira palavra que o professor falou, né? A quebra dos estereótipos, né? Comigo, né? Vou falar agora um relato de pesquisadora. Eu também tinha essa ideia, né? De que eles chegaram aqui, eles, né? Os colonizadores, e tomaram conta de tudo, né? E foi assim, e a gente, né? Eu, de fato, cheguei ao ponto de que não foi tão fácil assim, né? Aí, através da pesquisa e nas buscas ali, a gente vai vendo que a vida também não foi fácil para eles, né? Porque eu só tinha esse juízo de valor, né, que a gente acaba carregando, que o indígena é que sofreu todas as consequências, mas, na verdade, ambos foram vítimas, né, do processo. E sim, né, muitos só sobreviveram por ajuda dos índios, né? Que já cultivavam aqui, então, já tinha o milho, já tinha a mandioca, então foram ensinando, né? Aí nós caímos numa discussão bastante, né, feita aqui no Sul, principalmente, acredito, quem é que trouxe a polenta para o Brasil? Né? Foram os italianos, não foram os italianos, né? O milho já estava aqui, então os índios já faziam essa pasta, né? Essa polenta. Ah, a farinha de mandioca foram os açorianos, né? Não, aqui já tinha mandioca, eles já faziam vários, né, alimentos a partir da mandioca. Então, assim, são coisas que vão sendo reproduzidas culturalmente, né? Mas só a gente estando dentro da pesquisa para ver o outro lado, né? E a barragem, né? Ela, de fato, professor, ela é o ápice, né? Da desconsideração com os grupos que viviam ali, porque daí nesse período da construção da barragem, né, como eu falei antes, os grupos já estavam vivendo, né, uma situação mais amistosa. Então tinha uma igreja católica, né, já tinha começado, né, já estava há bastante tempo esse processo de catequização dos índios naquele local também. Então tinha uma igreja católica lá, tinha comércio. Eles viviam no entorno da barragem como uma comunidade única. Né? E a partir do momento que se instaura a barragem ali, né, todos os grupos que moravam ali, com a criação do lago, né, a reserva acabou que né, diminuiu o alimento, porque por causa dos peixes, da corrente, né, do rio. Então, assim, mudou tudo a vida das pessoas que moravam ali. Né? Na época, com o comércio acabou, a cidade mudou, o centro da cidade, né? E aquelas pessoas em nenhum momento foram ouvidas, né? E nós sabemos, como o professor não falou diretamente, mas que algumas outras cidades, né, que hoje são mais desenvolvidas, já estavam bem além, né, bem aquém do que são hoje, né, mas, assim, do que era a localidade nem se compara, porque lá era, né, mais mata fechada, estavam começando o processo. Então, a reserva, ela foi feita lá porque quem é que morava lá? Né? Que consideração quem morava lá merecia? Então, esse local, ele foi escolhido estrategicamente, né, e, assim, para a tristeza dessas pessoas que empreenderam lá, não resolveu o problema das enchentes, né, no Alto Vale do Itajaí. Então, continua tendo esse problema. Tanto é que vira e mexe, eles buscam outro local para fazer outra barragem, né, para tentar evitar problemas nas cidades maiores, né, Blumenau e as mediações ali. Só que nós sabemos que isso é por interesses, né, principalmente de quem tem empresários, né, da localidade. Eu pude participar, né, tive esse prazer de uma barragem que seria construída em outra região do Alto Vale para encerrar esse processo de enchentes aqui embaixo, né, na época das chuvas, que nós temos bastante chuva. E a partir do relatório, né, que nós fizemos para o IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico, né, Nacional, eles conseguiram mudar a barragem de lugar, porque uma cidade com mais de 100 anos, só porque era pequena, mas tinha casas antigas, moradores com quase 100 anos, iria tudo por água abaixo, porque eles queriam fazer um lago para outra barragem, né, para evitar as enchentes aqui embaixo. E nós conseguimos, né, um relatório bem construído, os moradores também se manifestaram e foi trocado, né, de local, porque sempre visando esses interesses, né? Então é algo que ficou bem claro assim na tese, que se eles não consideravam que aquelas pessoas que estavam lá, né, não vou dizer que não eram importantes, mas assim, era um prejuízo menor fazer naquele espaço, né? Tanto é que muita gente morreu, né, durante a construção. Aí vieram muitas pessoas de fora, como a gente sabe, né, quando acontece uma obra grande assim, e mais doenças e mais coisas, né,
foram acontecendo, mas assim, a barragem é um marco, né? Tem vários trabalhos sobre isso já publicados, inclusive por indígenas que estudaram, né, da região, saíram. Eu sei que já tem TCCs, né? E acredito que tenha uma dissertação de mestrado, né? Inclusive, o autor veio a falecer o ano passado, né? Que era um indígena dessa reserva, que era até professor na Universidade Federal, aqui na UFSC. Então, assim, são situações, né, que a gente vai se deparando na tese, né, que é um percurso de 4 anos, e a gente vai percebendo que, assim, muita coisa não consegue contemplar, né, ou tomar muito cuidado para a gente não tomar partido, né, porque existe aí, né, muitos rios, muitas barragens, né, que separam interesses, né, então, assim, eu pude ver que existe os dois lados, né, mas como o professor falou, que agora estou me lembrando também, para os descendentes que moram lá, não é aceitável, de certa forma, que eles ainda não são brasileiros, né? Eles continuam tendo aquela raiz que daí eu identifiquei mais uma vez a jornada do herói, né? Que lá o retorno, eles não retornaram para seus países originários, né? Mas no imaginário deles, eles são a amostra, né? Desse povo resiliente que está aqui, que venceu na vida, né? Então, assim, que conquistou esse espaço. Aí são italianos, alemães, né? E várias outras descendências que se instalaram ali, mas que de fato, né, eles entendem que se o progresso chegou ao sul, que era a intenção do governo na época, né, é por causa deles, né? Foi eles que contribuíram, e de fato contribuíram, né, mas teve um alto preço, né, que foi pago, muito sangue foi derramado, né, de pessoas que já entendiam que a vida que levavam, né, tinha progresso, né, tinha tecnologia, tinha dinâmica e dava certo. Então, assim, eu sou suspeita a falar, né, porque eu trabalhei um tempo com isso, então, e me apaixonei muito por essa questão, né, desses grupos e palestrei muito tempo sobre as produções dos grupos indígenas e vejo até hoje, né, e quando eu tenho oportunidade, eu me levanto e falo, né, não é só isso que é tecnologia, isso aí é uma adaptação de lá, de lá, de lá, né, então, assim, é muito bom, né, a gente poder buscar e estar sempre aprendendo, né, que nem tudo que a gente vê, né, quando eu vejo alguém falar que a polenta é só do italiano, eu já fico mordida, né, que a farinha é só do açoriano, e daí por aí a gente vai, né, quantas coisas que culturalmente, né, foram se apropriando, mas na verdade eles não morreram quando chegaram aqui, porque nesse período, né, onde a pacificação ela de fato ocorreu, foram os índios que ajudaram eles a sobreviver, né? Foram os índios que ensinaram quais instrumentos ou de qual forma eles poderiam fazer, né, qual fruto poderia comer da floresta, qual árvore poderia derrubar, né? Porque tem umas que é mais difícil, que a casca é grossa, então assim, foi uma troca muito rica da qual nós não temos muitos registros, né? Porque ela sempre foi descrita pela perspectiva desse olhar do europeu, né? Então é bastante difícil, né? A gente não perceber, né? Essa pregnância desse imaginário que acaba, né? Sendo reforçado, mas muitas vezes as pessoas não buscam, né? Entender todo esse contexto para até mesmo demonstrar, né, um juízo de valor ou escrever a sua opinião, né? Não sei se respondi, professor. Respondeu sim, respondeu sim. Muito boa, né? E assim, uma contribuição riquíssima, viu, professora Leidiane? Obrigada. Então, professora, obrigada por respostas assim maravilhosas. Beatriz, você quer ler alguma coisa aí do chat? Sim, eu fazendo voz a todos que falaram, né, que mandaram suas mensagens no chat. Eu parabenizo a professora Leidiane Coelho. Um excelente trabalho, uma excelente tese. Creio que todos aqui saíram com outra bagagem que contribuiu bastante. E agradeço também a presença, né, do que aqui ainda estão, né? André, Bianca dos Santos, Emanuel, professor Jean, Jaqueline, Josivaldo, Juliana, professora Kátia, né? Miriam, Nilton, professor Peterson, Vitória
E creio que esse momento vai ficar marcado para cada um, porque o seu trabalho é um ótimo trabalho, né? É uma tese excelente. Muito obrigada pela sua participação. E aí eu quero também, professora, dizer que no chat você está sendo muito elogiada, né? Tanto pela apresentação quanto pelo trabalho em si mesmo, né? E aí a gente começa a entender, quando você começa a falar e vai contando os pormenores, a gente sabe também que antes de sua tese já tem toda uma contextualização, não é? Tudo que lhe chamou a atenção, e essa questão aí da troca, né, de subsistência, tanto para o indígena quanto para o colonizador que aqui chegou, como o professor Peterson colocou, né, a gente começa a ver de uma outra forma, e os estereótipos que a gente aprende, né, também começa, não é que não existiu o colonizador, como você me colocou, foi muito sangue foi derramado, mas pela sua pesquisa aí a gente pode perceber que os dois lados também, né, sofreram as consequências. E aí eu quero agradecer mais uma vez, dizer também que a gente vai trocar muita figurinha, né, e já temos o nosso contato, não é? E a gente fique à vontade também, quando quiser contactar com a gente. Muito obrigada, Jean, também, por nos proporcionar mais um fim de tarde, né, início de noite, tão agradável, com convidados e convidadas tão preparados e preparadas, né? Uma contribuição, assim, ímpar. Professora, fique à vontade para fazer suas considerações, e aqui eu já agradeço a todos que participaram. Eu quero agradecer muito também a oportunidade, né? E acredito sim que temos que marcar mais momentos como esse, né? Nós temos, assim como vocês, um grupo bastante conciso e pesquisas que puxam, né? Como nós dizemos, né? Brasas para os seus assados, mas assim, vários aspectos que acabam todas se convergindo, né? E se entrelaçando por causa do imaginário, né? Nós temos, como vocês têm aí o Jean, e acredito outros professores que plantaram essa sementinha, né? Aqui a professora Heloísa fez isso conosco e continua fazendo, né? Então, assim, essa nossa troca é muito rica, né? E faz com que a gente cresça, e esses outros olhares, né? Essas perspectivas. Eu até vou falar uma coisa que eu não falei aqui, mas quando eu vi o Lucas falando, né? Na apresentação dele, eu não participei, mas eu assisti toda depois. Eu tive um compromisso no mesmo horário. Mas assim, né, para que a minha tese ia ser útil, né? Acredito que vocês já devem ter escutado isso, né? Quando eu falo o que eu estudei, uns dizem, ah, que legal, mas não entendem, né? A profundidade, né? A dedicação, esse percurso que a gente faz, e eu percebo assim, ela é sim, né? Para mim e para vocês que estão nesse mesmo caminho, toda pesquisa ela é útil, né? Ela traz algo inovador, né, ou que reforça aquilo que já estava esquecido, ela abre portas, então, assim, são ideias, né, que vão se entrelaçando, e é como diria o Dihan, né, essas constelações de imagem, né, que a gente vai juntando e vai tecendo, e depois a gente vai vivendo, né, para eles também. Então, assim, agradeço muito o convite, né, professor Jean, e de estar com todos vocês, e estou à disposição, né, sempre que precisarem. E também nos convidem sempre que tiverem evento, né, para a gente estar acompanhando as pesquisas belíssimas de vocês, né? Alguns já apresentaram aqui, já fiquei bem interessada. Então, assim, é algo que eu pretendo continuar, né, retomar. Agora vocês me animaram mais ainda para estar continuando, né, esse percurso, porque quando a gente trabalha uma tese voltada, né, para essa área, né, que quando surgiu o imaginário, a gente sabe, né, o trajeto que foi para ele ser entendido e considerado, né, às vezes não parece que tem uma contribuição específica, né, mas nós sabemos o quanto isso é importante, né, como falamos agora, né, o AT9, né, olha a riqueza desse tipo de metodologia, né, a mitocrítica, né, todo texto é um texto cultural e que pode sim ser analisado. Então, fico muito contente pelo convite, né?
e pelas contribuições também. E muito obrigada, né, por esse momento especial. Tô com saudades da vida acadêmica, ainda falei essa semana, está na hora de retomar, né, começar o pós-doc de uma vez e engrenar, né, para ouvir esse outro olhar, né, porque assim, o que os brancos, como eles dizem lá na região, pensam, né, eu já sei, então agora eu tenho que ouvir o que os índios pensam, né, dos brancos. Então, assim, tá faltando essa resposta, né. Muito obrigada. Nós que agradecemos, viu, Leidiane, de coração, pela sua disponibilidade, a sua energia, né, o jeito como você fala e se dispôs a colocar para a gente aqui tanta riqueza, detalhes da sua tese. Eu acho que, retomando aqui a palavra de Peterson, lá no contexto, você tem que fazer o caminho inverso, eu estou lembrando aqui da nossa discussão lá na banca, porque todo, né, a gente teve essa discussão. Eu acho que é isso, eu acho que aqui vem novamente esse retorno, né, esse incentivo para que você faça esse trabalho realmente dessa percepção agora dos indígenas, né, do Choclen. Então, é muito interessante. Quero dizer que você está aqui, estamos em portas abertas, né? A UPE, o ITESE, né? Estamos todos aqui. Se sinta sempre abraçada e acolhida por todos nós. Então, já finalizando, uma boa noite. Muito obrigado pela participação. Parabéns, Kátia e Beatriz. Foi ótima condução. Então, até a próxima. Até, muito obrigada.